Olá, eu gostaria de apresentar mais uma motivação neste começo de curso, relacionando sistemas digitais e circuitos lógicos, como chamávamos antigamente, né? Que nós vamos ficar estudando agora no começo. De um lado, eu espero ter motivado vocês a ver que nós vamos lidar com algo muito importante na tecnologia de hoje, que é o processamento de informação representada com apenas dois símbolos, que nós vamos chamar de 0 e 1. Mas a partir da próxima aula a gente vai ficar falando de uma porção de lógica, né? De como é que a gente junta esses zeros e uns com os operadores AND, OR, NOT e outros, né? Vamos ficar fazendo operações lógicas. Eu gostaria de deixar mais claro que isso aqui, que a gente vai fazer nas próximas semanas, é parte do trabalho para conseguirmos isso aqui. Para isso, vamos imaginar uma operação simples, a soma, né? Soma aritmética. O seu computador, o seu sistema digital, mesmo a sua calculadora, né? Provavelmente em algum momento vai ter que somar dois números e esses números vão estar representados por zeros e uns e vamos ver que operações que ela precisa para fazer isso. Eu estaria aqui adiantando algumas das questões que nós vamos ver em maior detalhe à frente. Volto aqui ao nosso método de somar números, como a gente aprendeu na escola, não é isso? A gente coloca as colunas correspondentes, a gente decora uma tabuada da soma, então a gente faz 9, 7, 16, essa parte a gente decora. Eu represento o 6 aqui, o 1 vira 1, vai 1 na outra coluna, depois eu somo os uns da outra coluna e deu 26. Como é que eu faço isso no sistema digital em que a informação vai ser representada por dois símbolos apenas? Bom, primeiro eu tenho que transformar esse número em uma representação com dois símbolos apenas. Nós vamos ver em detalhe como fazer isso, mas chama a atenção para vocês que a gente está muito acostumado a ver isso aqui, a gente já lê diretamente 19, já sabe o significado. Isso acontece por um longo trabalho de repetição, né, lá quando a gente era criança na escola, para que a gente entenda que isso, na verdade, esse 1 não é 1, né? É 10, é 1 vezes 10, e você soma com esse 9. Então, a gente representa esse número no sistema posicional, lembrando que ele vale 10 mais 9. A ideia vai ser a mesma. Em vez de potências de 10, eu vou usar potências de 2. Então, vou expressar 19 em potências de 2, a gente vai ver como fazer isso sistematicamente, mas observe que no caso específico, 19 é 16 mais 2 mais 1. Eu vou colocar 1 nas potências de 2 que fazem parte do 19, 0 as que não fazem, e produzir esse número aqui. Isso é a representação binária, como a gente vai chamar, de 19. Da mesma forma, o 7, né, é 4 mais 2 mais 1 e tem essa representação. Observe que a partir daí é mais ou menos o mesmo processo. A diferença é que aqui eu só posso representar zeros e uns. Se der uma coisa maior, eu tenho que usar também a técnica do vai 1. Já acontece logo aqui no começo. 1 mais 1, a gente escreveria 2, né? Mas não tem 2 aqui. 2 é 1, 0. Então, fica o 0 aqui e vai 1. E eu sigo fazendo essas operações e chego a esse final aqui. Pela mesma técnica que a gente viu de representação, esse número é 16 mais 8, 24, mais 2, 26. E a operação funciona. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, vamos pegar só uma coluna dessas e ver como a gente pode escrever essa operação que calculou o valor da soma e o valor do vai 1. Né? Vamos ver primeiro o vai 1, que é mais fácil. Quando é que vai 1? Estou agora colocando aqui numa tabela onde eu coloquei os casos possíveis na horizontal, não mais na vertical como a gente estava fazendo. Apenas para ficar mais fácil de ver. Então, se as duas parcelas são 0, não tem vai 1, nem se um é 0, outro é 1, nem se um é 1, outro é 0. O único caso dos 4 possíveis que vai ter vai 1 é quando os dois são 1. Então, eu posso escrever isso em termos de lógica dizendo que eu quero uma operação que valha 1 apenas quando uma e outra entrada forem 1. Eu vou chamar essa operação de AND e ela vai ser uma das operações usadas, por exemplo, para calcular a soma aritmética. Vamos repetir essa mesma operação para o cálculo da soma, né, que fica aqui no final da coluna. Nesse caso, se ambas as parcelas são 0, a soma é 0. 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, e aquele 1 mais 1 é aquele caso, né?
Eu vou escrever 0 nessa coluna e vou colocar um vai 1 para a próxima coluna. Observe que aqui a descrição lógica eu tenho uma operação, a saída é 1 se uma das duas entradas for 1, mas não as duas. Se as duas forem 1, a saída também é 0. Essa operação lembra o OU, mas era um pouquinho diferente por causa dessa última linha. Uma operação OU seria 1 se qualquer uma das duas entradas fossem 1. Com essa adicional de não ser 1 quando as duas são 1, nós chamamos essa operação de OU exclusivo. E a sigla dela em inglês, nesse caso, é XOR. Portanto, eu consigo fazer essa primeira coluna do meu somador, né, do número menos significativo, o algarismo, o bit, que a gente vai chamar menos significativo, com dois circuitos, que eu vou chamar de portas lógicas. Uma porta lógica que recebe duas entradas e faz essa operação E, a saída só é 1 se as duas forem 1. E uma porta lógica XOR, que recebe duas entradas e a saída é 1 se uma das duas for 1, mas não as duas. Outra forma de dizer a mesma coisa é a saída é 1 se as entradas forem diferentes. Tá, aqui então eu combino essas portas lógicas em um circuito e esse circuito é a minha primeira coluna do somador. Eu vou chamá-lo meio somador de 1 bit. 1 bit porque eu estou somando apenas 1 bit, apenas aquela primeira coluna. Meio somador porque a partir da próxima coluna eu tenho aquela possibilidade do vai 1, então vai ter na verdade 3 entradas. E combinando esses vários circuitos, eu construo o meu somador. Assim eu espero que vocês estejam motivados a ficarmos um tempo discutindo essas operações e outras operações mais complexas e como a gente pode representá-las, como a gente pode simplificá-las. Vamos estar interessados em fazê-lo da uma forma mais fácil possível, porque isso é parte do hardware necessário para fazer essas operações sobre sistemas digitais que nos interessam. Obrigado pela atenção.